Olá, minha gente, tudo bem com você? Passando aqui é o pastor Luiz Soeiro. Eu quero trazer uma palavra revelada da parte de Deus que certamente irá falar com você, irá falar com todos aqueles que ouvirem esse vídeo. O capítulo 4 de 1 Samuel relata o episódio onde Israel está no confronto na guerra contra os filisteus. E nessa guerra acontecem duas coisas. Os filhos de Eli são mortos, Ofni e Finéias, e a arca do Senhor, a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, ela é capturada pelos filisteus. Um soldado que foge da batalha, ele chega até o sumo sacerdote Eli, dá a notícia da morte dos seus dois filhos e da captura da arca, símbolo da presença de Deus. Quando ele recebe essa notícia, ele está sentado numa cadeira, ele cai para trás, devido a estar muito acima do peso, ele quebra o pescoço e ele morre. Queridos, essa foi a maior tragédia que aconteceu. Não foi a morte dos filhos de Eli, foi a presença de Deus, a arca da aliança, que foi retirada do meio do povo. Quando a esposa de Ofni e Finéias recebe a informação que seu marido, seu cunhado e a arca do Senhor tinha sido capturada, tinha sido levada presa, ela começa a sentir dores de parto, ela estava grávida. E alguém diz assim mesmo, para ela não ficar triste, para ela não ficar daquela forma, porque ela estava dando luz a uma criança. Então alguém queria dizer assim para ela, olha, não fica triste, tu está dando luz a uma criança. Mas a tristeza da mulher de Finéias não era a morte do seu marido, a tristeza principal não era essa, nem do seu cunhado. A tristeza dela, o lamento dela foi porque a presença de Deus, a arca da aliança, tinha sido capturada pelos filisteus. Ora, qual é a mulher que vai dar luz a uma criança e não sente alegria? Por que essa mulher não sentiu alegria a dar luz a uma criança antes de morrer? Sabe por quê? Porque ela pensou consigo mesmo, de que adianta eu dar luz a um filho, uma criança, e viver numa nação que não tem a presença de Deus. De que adianta eu estar numa igreja grande, numa catedral, ou ainda que seja numa igreja pequena, e não ter a presença de Deus? Deixa eu te dar um conselho. Procura uma igreja que tenha a presença de Deus, que quando você coloca os pés lá, você sente que a glória de Deus está nessa igreja. Vou contar aqui rapidamente. Teve um velório na congregação de Epitácio, tempos atrás. Duas amigas católicas da minha esposa entraram para velar o corpo da sua irmã. E elas começaram a chorar. E alguém perguntou para ela, por que você está chorando? Ela disse, porque eu nunca tinha entrado num lugar como esse. Sabe o que era aquilo? A presença de Deus na igreja da Epitácio Pessoa. Foi isso que fez ela chorar. Você está entendendo? Então, queridos, a mulher de Finéias, a esposa de Finéias, ela sentiu tristeza, lamento, porque a presença de Deus não estava mais lá. Então ela pensou consigo, de que adianta eu dar luz a uma criança se a glória de Deus, a presença de Deus não está mais nessa nação? E aí ela diz as últimas palavras, Icabode, foi-se a glória de Israel. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos templos, na porta está escrito, Icabode, foi-se a glória de Israel. Capítulo 33 de Êxodo, quando Moisés está ali no impasse com o Senhor, o povo tinha fabricado o bezerro sob o comando de Arão, e aí Deus diz, Moisés, a minha presença não irá convosco. Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés está dizendo, Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não quero terra que manda leite meu, eu não quero prosperidade, se a tua presença não for conosco. Se a tua presença não for conosco, eu prefiro ficar aqui no deserto, mas ter a tua presença. Capítulo 8 de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel tem uma revelação do templo, dentro do templo cheio de animais impuros. É o reflexo da vida espiritual do povo. O povo está com a vida impura. Capítulo 9, você vai ver
que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, ela está no lugar santíssimo. Capítulo 10, você vai ver que essa presença, ela começa a se retirar pouco a pouco. A presença de Deus, ela se retira de uma vida, de uma igreja, pouco a pouco, progressivamente, e é o que está acontecendo com muitas igrejas. E ela sai e ela fica na porta do templo. E o que significa a glória de Deus na porta do templo? Ela fica na porta do templo. O lugar da glória de Deus não é na porta do templo. O lugar da glória de Deus é dentro do templo. E aí Deus está chamando o povo ao arrependimento. Então, quando eu quero ir, eleva a glória de Deus, se retira da cidade, o inimigo vem, vem, já tinha cercado a cidade, derruba os muros, entra na cidade e destrói o templo, destrói o altar, destrói as casas, toca fogo e leva o povo cativo para a Babilônia. Sabe o que mantém o inimigo fora de uma igreja? É a presença de Deus. Você sabe o que gera batismo com o Espírito Santo, salvação de alma, libertação, cura, milagre? É a presença de Deus dentro de uma igreja. E o que está acontecendo hoje é que essa glória, ela já não está em muitos lugares. Ela está na porta do templo, chamando o povo ao conserto e ao arrependimento. Qual é o caminho para isso? Cair de joelho, oração, jejum. Certamente nós veremos essa glória e essa presença no nosso meio. Que Deus abençoe. Envie essa mensagem para alguém que você conhece.